E aí pessoal, tudo bem? Você vai operar um câncer de pele no rosto e fica se perguntando o que o cirurgião plástico pensa antes de fazer a reconstrução? Quais são os princípios que guiam essa reconstrução plástica após a retirada de câncer? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Muitas vezes eu me deparo lá com o paciente, enfim, operado por um colega, né, por dermatologista, por um colega cirurgião oncológico, e ele me chama quando já está lá o defeito aberto e muitas vezes até o residente pergunta, bom, o que você pensa aí antes de fazer essa reconstrução? E o que eu queria falar nesse vídeo são os princípios básicos e as coisas que norteiam, que a gente tem que ter na cabeça antes mesmo da gente pensar no retalho específico ou no tipo de onde eu vou girar a pele. Enfim, são esses princípios que guiam a gente. Primeira coisa, a segurança oncológica, né? Garantir que o tumor saiu por inteiro. Então isso precisa ter uma bela análise, né? Durante a cirurgia, análise de todas as margens e não só parte das margens, porque isso garante que tenha um menor índice de recidiva. Segunda coisa, claro, preservar a função. Então, assim, mais do que deixar bonito, é importante o olho fechar, a boca fechar, o nariz respirar, o ar passar, né? Mas isso a gente está falando só de cirurgias maiores, né? Cirurgias que a grande maioria são menores, graças a Deus a gente não tem que pensar tanto em preservar a função. Mas, claro, é um dos pilares fundamentais, né? Preservar a função antes da estética. Se der para ter os dois, ótimo, mas em primeiro lugar a função. Aí a gente começa a falar nas coisas que acho que interessam um pouco mais esse vídeo. Quando a gente está reconstruindo, por exemplo, a bochecha ou o nariz, a gente tem que respeitar a unidade anatômica, a unidade estética. Então assim, eu penso na bochecha como se fosse uma área mesmo. O nariz como se fosse uma área e tem as subdivisões. Uma coisa que é interessante ter na cabeça é assim, se o defeito pega mais que 50% daquela área, por exemplo, o dorso, que é essa área, se ele pega mais que 50%, a nossa tendência é jogar os outros 50% fora e refazer ele inteiro, às vezes levando pele da testa, alguma coisa assim. Por quê? Porque nessas divisões das subunidades fica mais bonito, mais estético toda aquela área refeita do que simplesmente 50%, 60% refeito. Isso vale em parte para outras áreas da face. Algumas áreas a gente até acaba jogando fora o que sobra de pele para refazer a unidade toda, porque a gente sabe que isso fica um resultado melhor. Um outro princípio é substitua, os americanos falam like with like, substitua aquela pele com algo parecido. A melhor pele para refazer a pele do nariz é a pele do próprio nariz, então a gente tenta sempre girar a pele do dorso para refazer a ponta, pele da bochecha para fazer a pele da bochecha. Se não tiver, a gente usa a pele vizinha, porque a textura, a cor é muito parecida. Então assim, não adianta eu tirar uma pele ali da região do cotovelo, do pé, para colocar aqui na pálpebra, porque a pele é muito mais grossa, a pálpebra é muito mais fina. Quando a gente não tem a pele, por exemplo, do nariz para o nariz, a gente usa da região. Então é muito comum a gente usar a pele da testa dobrada para chegar no nariz, porque é um pouco parecida, a cor é parecida, e a gente tem que tomar cuidado. Às vezes se o paciente tomou muito sol aqui e não aqui, a cor pode ficar diferente, mas enfim, é um princípio para ter na cabeça. Substitua algo com a pele parecida, substitua like with like. E mais um princípio é, sempre que possível a gente deixa as nossas cicatrizes, os nossos cortes nos sulcos ou nas rugas. Então, sempre que dá, a gente deixa o corte aqui no bigode chinês, aqui em volta do lábio, aqui nessa região, porque isso meio que some depois que ele cicatriza. Toda hora que a gente tem uma transição, a cicatriz fica muito mais discreta. Se o paciente tem mais idade, ele tem umas rugas aqui na testa, na região do pé de galinha, a gente também já deixa a cicatriz aqui pensando que a ruga, enfim, vai disfarçar essa cicatriz. Então, às vezes as rugas são as nossas aliadas aí. Os dermatos que não me ouvem, não me ouçam, porque eles gostam muito de botox e pra gente facilita às vezes deixar a cicatriz nessa ruga. O penúltimo princípio é de tentar sempre fazer o mais simples, mas tem um pequeno detalhe aí.
o mais simples nem sempre é o melhor. Então, assim, em vez de chegar de cara falando, não, vamos fazer uma super retalho, uma super coisa complexa, não, tenta fazer o simples. Mas se o simples for ficar meia boca, deixa isso para lá, vai para o mais complexo. É melhor fazer uma vez do que ter que refazer várias vezes. É um pouco chato e angustiante para o paciente ter que ficar retocando, enfim. Às vezes não tem como, mas tento simples, mas nem sempre. E o último princípio, que é um princípio que eu particularmente gosto muito, e você sempre ouve os americanos dando aula nos congressos lá fora, eles falam do not burn bridges, ou seja, não queime as pontes. Isso quer dizer assim, sempre que você for fazer alguma coisa, não mate as outras opções que você tem para fazer. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica claro. Tem uma reconstrução do nariz, vamos dizer, um efeito na ponta, que a gente desce todo o dorso do nariz. Então a gente faz um corte aqui, corte todo aqui e desce essa pele do meio. Esse retalho chama retalho de Rintala. Eu não gosto desse retalho, fica um resultado bom, mas como a gente faz esses dois cortes aqui, eu limito qualquer outro retalho da região do nariz. E eu já peguei paciente que teve um segundo câncer, um terceiro câncer, e que eu não conseguiria fazer os retalhos que eu faço, de girar a pele aqui, de puxar, porque tem esse corte que interrompeu o suprimento sanguíneo, então o retalho não fica confiável. Ou seja, quando o cirurgião que fez esse retalho puxando aqui, abaixando, ele cortou todo o suprimento sanguíneo e me deixou sem opções. E é uma coisa que é muito comum em paciente de câncer de pele, ele tem um segundo câncer, às vezes um terceiro. Então eu sempre penso dali a 5, 10 anos. Se for possível deixar opções, eu deixo as opções. É isso aí. Basicamente é isso que a gente pensa, esses são os princípios que a gente tenta se guiar. E se você conhece alguém que vai fazer essa cirurgia, encaminhe esse vídeo para ela. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!